Há alguns dias eu fiz um vídeo falando sobre 5 coisas que você deveria repensar. Se você não assistiu ainda, assista aqui. Nele eu falo sobre conselhos que você recebe que quando você vai colocar na prática, na verdade, são um pouco diferentes, né? Pode ser interessante para você, dá uma olhada. Se você está vindo aqui pela primeira vez, ou se não é inscrito ainda, por favor, se inscreva, me ajude a alcançar a meta de 300 inscritos e deixa o like nesse vídeo se você considerar ele interessante para você. Esse é um vídeo de continuação, por isso eu mencionei esse vídeo que eu fiz alguns dias atrás. Nesse vídeo eu vou falar de 5 outras ideias que é muito importante a gente ter em conta, porque, é claro, ajuda muito a gente no dia a dia. E a primeira delas é que ser pouco vicia. Se você começa a pensar muito nas coisas que você não tem, se você começa a sentir que faltam coisas para você, provavelmente você vai continuar pensando desse jeito a vida inteira. É uma mentalidade que algumas pessoas chamam de mentalidade de escassez. Vou dar um exemplo para você. Há algum tempo atrás eu vi uma entrevista do Cristiano Ronaldo, e ele dizia que ele, na cabeça dele, ele era o melhor. E o que eu quero dizer com isso? Repara, para ele não falta, ele já tem o suficiente. Na cabeça dele, inclusive, ele é o melhor de todos. Ao longo da minha vida, boa parte das mudanças que eu tentei fazer, elas sempre ficavam emperradas quando eu achava que estava faltando alguma coisa, que eu não tinha o suficiente, que eu não era o suficiente, que eu não ia conseguir. Então, repara, aquilo só vinha porque eu via o que não tinha ainda, e não porque eu olhava para o que eu tinha. Faça isso, olhe para você como uma pessoa que tem coisas e vai alcançar outras coisas. Um exemplo muito simples, você é faixa branca, mas você quer se tornar faixa preta. Ao invés de você pensar em você como uma pessoa que não é faixa preta, imagina que você é um faixa branca que basicamente é um faixa preta em construção. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Você precisa acreditar que você é bom o suficiente, você precisa acreditar que você consegue sim, você precisa acreditar que você ainda não chegou lá, mas você vai conseguir. Hoje em dia a gente alimentou uma forma de pensar que basicamente está voltada sempre para a falta, voltado para aquela escassez, né? Ah, eu não sou bom o suficiente, ah, que eu não tenho, porque eu não tenho carro X, eu não tenho a casa X, etc e tal. Olha que bobagem. E que problema? Qual é o problema? Você vai morrer porque você não tem, você está vivendo, você está bem? Então vamos parar com esse negócio, porque ser pouco vicia. Você vai continuar pensando desse jeito e você acaba se tornando aquilo que você faz repetidamente. Se você continua pensando desse jeito, cara, você vai acabar se transformando numa pessoa muito amarga, vai acabar se transformando numa pessoa que é vítima de todo mundo, de tudo, e acaba se transformando num peso para todo mundo que está à tua volta. Não faz isso com você. A segunda ideia é que não precisa ser difícil para ser bom, tá? Bom é diferente de difícil. A gente está acostumado, não sei você, mas pelo menos eu me acostumei a acreditar que coisas que eram caras, distantes, inalcançáveis, muito difíceis eram boas. Especialmente, por exemplo, em relacionamentos. Imagina um relacionamento que é extremamente difícil. Nada funciona, tem muito problema, bate-boca, etc e tal. Você pode acreditar que o fato de ser difícil faz com que esse relacionamento seja bom. Isso não é verdade. Tem muitas coisas muito boas que são harmônicas, tem coisas que simplesmente encaixam. Eu conheci muitas pessoas que eram interessantes, boas, eram legais comigo, e eu não conseguia ver valor naquilo apenas porque não era difícil. Repara, isso é uma tolice, é uma burrice muito grande. Você acreditar que uma coisa para ser boa, ela tem que ser difícil, tem que ser cara, tem que ser distante, etc. Quantas vezes você já comprou uma coisa que era caríssima e que no final das contas era só uma marca? Não tinha tanta qualidade, não tinha, enfim, o valor que você esperava e de repente você foi lá comprar uma coisa muito mais simples, muito mais básica e você gostou muito mais, foi muito mais importante, agregou muito mais valor para você. Na vida isso é verdade, de diversas formas. Então, é claro que se você tem esse negócio na cabeça de que tem que ser difícil para ser bom, tira isso da tua cabeça imediatamente. Tá? A terceira ideia é que você encontra grandeza nas pequenas coisas. Muita gente acredita que o fato de uma pessoa ser famosa, rica, isso e aquilo outro, faz daquela pessoa grande. Essa pessoa se engrandece porque a sociedade tende a massagear o ego dela. E que pessoas simples, não que essas pessoas sejam simples por causa de condição financeira, nada disso. Pela forma como elas são pessoas menores, não são pessoas tão grandes assim. Vou dar um exemplo para você, tá? Há algum tempo atrás, eu trabalhei com uma mulher que era graduada em Harvard, tinha trabalhado nas melhores empresas do mundo, etc e tal. E todo mundo achava que aquela mulher era grandiosa, era brilhante, né? Fazia vídeos, palestras, etc. E as pessoas, todo mundo batendo palma para ela como se ela fosse uma entidade encarnada. E a verdade é que essa mulher era muito pequena. Eu trabalhei com ela diretamente e era impressionante como ela conseguia, enfim, hostilizar a própria equipe dela ali, como ela conseguiu ter tão pouco êxito no trabalho que ela tinha ali, no papel que ela tinha quando a gente trabalhou junto. A equipe inteira foi embora por causa dela. Eu tô falando isso porque, imagina, essa mulher parecia tão grandiosa, mas ela era tão pequena. E, por acaso, eu trabalho com uma pessoa hoje que é uma pessoa muito simples, muito humilde, chamada Solange, ela vem aqui, me ajuda a limpar a casa. Cara, essa é uma pessoa que tem uma grandeza muito grande dentro de si. A maneira como você vê a grandeza das pessoas não é, enfim, pelo que dizem dela, é pela forma como ela se conduz, é pela forma das pequenas coisas como ela se conduz, no bom dia, na maneira de se comportar, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de fazer o próprio trabalho. Repara, Solange tem uma grandeza gigantesca e você pode olhar para ela e achar que ela é uma pessoa simples.
Ah, meu Deus, mas é uma pessoa simples, mas ela é grande, ela é grande. É aquelas pessoas que são muito grandes, você vê, ah não, mas esse cara tá na televisão o tempo inteiro, ele anda de Porsche, ele tá saindo aqui e ali. Às vezes essas pessoas são muito pequenas. Não se meça por esse tipo de medida, tá? A grandeza está nas pequenas coisas. Nobreza não é uma coisa que você compra. Nobreza é uma coisa que você tem dentro de você. Antes falavam de comprar título de nobreza. Imagina, muitos anos atrás, título de nobreza era um negócio apenas para você apresentar para os outros. A nobreza de verdade está dentro da gente. Grandeza você encontra nas pequenas coisas. Então presta atenção. E a quinta ideia é, cuide em você daquilo que te incomoda nos outros, tá? Boa parte das vezes, aquilo que te incomoda nos outros tem mais a ver com você do que com as outras pessoas. Você começa a olhar para um cara ou para uma mulher, você começa a, o tempo inteiro, ficar muito incomodado com certas atitudes, com certos gestos, certas palavras, provavelmente o problema é você. Tem coisas que você não vai gostar nas outras pessoas, mas aquelas coisas não vão ficar te incomodando. Algum tempo atrás eu falei de uma vizinha aqui que era negativa, etc e tal, mas repara, aquilo é uma coisa que eu não gostava. Eu não ficava incomodado com aquilo. Toda vez que eu vejo aquela mulher de novo, eu não fico incomodado. Por quê? Porque aquilo não tá dentro de mim. Quando tem alguma coisa que fica te incomodando em alguém, tá dentro de você, cara. Tá dentro de você. Uma coisa é você não gostar, a outra coisa é aquela coisa que você não gosta e fica te incomodando. Graças a Deus a gente tem as outras pessoas para aprender com elas e para de alguma forma, inclusive, espelhar certas atitudes nossas que a gente não consegue ver. Se tem alguma coisa em outras pessoas que estão te incomodando muito, cara, provavelmente tem um negócio desse aí dentro de você que você precisa cuidar, tá? É muito fácil criticar os outros, mas quando a gente para pra reparar em quem a gente realmente é, a gente começa a perceber que não só a gente tem um monte de defeito, mas que tem muitos defeitos que a gente aponta nas outras pessoas que, na verdade, são mais nossos do que delas, tá? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.